Que quando você tem uma endometriose do canal inguinal, provavelmente essa paciente tem endometriose de compartimento anterior. Aqui é uma extensão do ligamento redondo que sai da parede anterior do útero, anterolateral, e vai em direção ao canal inguinal e aos grandes lábios. Então, pacientes com endometriose do canal de Nuque também têm endometriose pélvica, diferente da endometriose da cicatriz de cesárea. A cicatriz de cesárea é uma lesão iatrogênica e não necessariamente essa paciente tem a endometriose pélvica infiltrativa. A lesão geralmente fica restrita ao subcutâneo e à parede muscular, mas em casos raros e mais agressivos, ela pode invadir a cavidade pélvica e invadir aqui, por exemplo, a parede anterior da bexiga. Adenomiose uterina, o que a gente precisa saber sobre a adenomiose? Isso também é um outro diagnóstico muito confundido, vamos dizer assim, na rotina de quem faz ultrassom transvaginal. Então, a adenomiose é o tecido semelhante ao endométrio dentro da parede uterina, no miométrio. Ela pode ser focal, pode ser difusa ou pode ter um aspecto nodular, fazendo diagnóstico diferencial com miomas uterinos, como o adenomioma. Principal sintoma: sangramento uterino intenso e cólica menstrual. Você vai ver um aumento difuso do volume uterino, ele pode ter um formato mais globoso, mas esses são sinais indiretos da adenomiose. A gente precisa sempre lembrar dos sinais diretos da endometriose: espessamento da zona juncional, cistos intramiometriais com focos hemáticos ou não. O sinal mais específico para a adenomiose uterina é a presença de cisto intramiometrial periendometrial. E o que você tem que dar de informação nessas pacientes? Quais são as paredes acometidas? É uma endometriose difusa ou é uma endometriose focal? Aqui nesse caso, uma adenomiose, difusa. E qual é o comprometimento da espessura miometrial? Ela comete menos de 50% ou mais de 50% da espessura do miométrio. Lembrar que a gente não faz apenas a medida da zona juncional, tanto no ultrassom 3D, no ultrassom 2D ou na ressonância magnética, e sim a gente observa a morfologia dessa zona juncional. Ela tem que ser irregular, ela tem que ter cisto intramiometrial, ela tem que ter broto ecogênico, nódulo ecogênico. Vamos usar os critérios do MUSA para fazer o diagnóstico mais assertivo da adenomiose. Não é um útero difusamente heterogêneo, todo útero difusamente heterogêneo que você vai sugerir que tenha adenomiose uterina. Lembrar dos diagnósticos diferenciais com contração miometrial e do espessamento fisiológico da zona juncional, que pode ter com bloqueio hormonal ou na primeira fase do ciclo menstrual. Olha esse caso de contração miometrial. É a mesma paciente, o mesmo exame em horários diferentes. Então, aqui parece ser um espessamento da zona juncional, mas vejam que não tem cistos, não tem irregularidade e, mais importante, tem um abaulamento da cavidade endometrial. Quando eu venho aqui para outro momento do exame, eu não tenho mais esse espessamento. Agora parece até que a parede posterior é maior do que a anterior. Então, isso daqui é contração miometrial transitória. E quais são as principais indicações de cirurgia quando eu estou falando em endometriose infiltrativa? Endometriomas maiores do que 4 ou 5 centímetros, dependendo da equipe, eles vão seguir protocolos diferentes, mas maior do que 4 ou 5 centímetros. Lesões do intestino delgado pelo risco de suboclusão intestinal. Aqui a gente está falando de ilho, é o local mais acometido. Lesões no apêndice secal é a indicação absoluta de cirurgia. A gente não consegue fazer o diagnóstico diferencial com neoplasias. Falha do tratamento clínico quando essa paciente tem infertilidade
Num primeiro momento, ela pode ser submetida à FIV, mas se ela tiver falha da fertilização in vitro, ela vai para a cirurgia para tentar aumentar a chance de sucesso no seu tratamento. Envolvimento ureteral, obviamente, pela perda da função renal e a gravidade desse impacto na vida dessa paciente. E falha no tratamento clínico, independente do tamanho da lesão de endometriose, se essa paciente tem dor incapacitante e ela não tem qualidade de vida, mesmo após um tratamento clínico adequado, ela tem indicação de cirurgia. Vamos ver algumas questões, então, para a prova de vocês, em relação ao diagnóstico ultrassonográfico da endometriose. Assinale a alternativa correta. Os sítios mais comuns da endometriose profunda são o sigmoide, o apêndice e o diagnóstico ecográfico é realizado com a sonda endovaginal. Então, o sítio mais comum da endometriose com certeza é a região retrocervical e os ligamentos uterossacros. Eu acho até que essa porcentagem é um pouquinho maior do que isso. A gente vê com muita frequência lesão de ligamento uterossacro. E depois disso que vem o reto sigmoide, o septo retovaginal, a bexiga, o menos frequente ainda o ilho e o apêndice. Então, essa primeira está incorreta e o diagnóstico pode sim ser realizado com a sonda endovaginal. O endometrioma ovariano caracteriza-se pela detecção de um cisto com debris e vascularização periférica exuberante com o Doppler. Não, né? A gente já viu que o endometrioma ovariano ele tem uma vascularização bem discreta periférica, diferente do cisto de corpo lúteo e do cisto hemorrágico, que pode ter uma vascularização mais evidente. A ultrassonografia não é um método adequado para o diagnóstico dos implantes endometrióticos peritoneais. Essa questão é uma questão real. Eu acho que só faltou aqui superficial para essa questão estar mais correta, mas essa foi a questão que caiu. Então vejam como é desafiador, né, fazer prova. Com certeza a ultrassonografia é um método excelente para avaliar implante de endometriose no peritônio, principalmente se forem lesões profundas. Hoje até mesmo lesões superficiais a gente consegue fazer esse diagnóstico, mas realmente ela não tem uma sensibilidade grande para lesão superficial. Então faltou uma palavrinha aqui para essa ser a resposta correta. Vamos continuar. As lesões endometrióticas da endometriose profunda são os mais frequentemente espessamentos hiperecogênicos dos ligamentos uterossacros. Então, não, né? O ligamento uterossacro, ele é hiperecogênico e as lesões como essa placa aqui, ó, são hipoecogênicas, elas têm uma ecogenicidade parecida com o miométrio ou até com o parênquima ovariano. Então essa também está incorreta. A endometriose vesical é mais frequente na parede anterior da bexiga e o principal diagnóstico diferencial é com o cisto diúraco. O cisto diúraco, ele realmente fica na parede anterior da bexiga, mas a endometriose é mais frequente na parede posterior, porque ela é uma extensão da lesão do peritônio vésico-uterino, que fica aqui no recesso entre o útero e a bexiga. Então, parede posterior ou domus vesical é o local mais frequente das lesões de endometriose vesical. Então, essa daqui é a menos incorreta, digamos assim, se tivesse a palavrinha superficiais aqui do lado. Em relação à avaliação por ressonância magnética dos endometriomas ovarianos, a utilização do contraste intravenoso na investigação por ressonância da endometriose aumenta a performance do método para a detecção dos endometriomas? Não, né? A gente não tem necessidade de injetar contraste para fazer diagnóstico da endometriose. O principal aspecto do endometrioma ovariano é o hipersinal intenso no T1 com a queda do sinal no T2, independente do real. Se a gente vai pensar em contraste quando eu tiver uma suspeita de degeneração desse endometrioma, ou quando eu tiver outras patologias associadas, como miomas e outros cistos ovarianos. Os endometriomas ovarianos apresentam grande quantidade de gordura, sendo muito difícil o diagnóstico diferencial com os dermoides. Pelo contrário, né, o endometrioma ovariano ele tem um componente hemático apenas, sem componente
ambiente gorduroso, e sim, a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial na ressonância magnética. Aqui é um endometrioma ovariano, aqui é um dermoide. T2, sem saturação de gordura, T1, sem saturação de gordura, hipersinal nas duas lesões. Quando eu venho para o T1 com saturação de gordura, olha como tem uma queda importante do sinal do teratoma, do cisto dermoide, e um alto sinal importante, o sinal da lâmpada acesa no endometrioma ovariano. Os endometriomas ovarianos apresentam hipersinal em T1, hipossinal em T2, secundário à presença de produtos de degradação da hemoglobina relacionados à hemorragia cíclica. É exatamente isso que a gente viu, né? A presença de nível hemático numa lesão ovariana é patognomônica de cisto hemorrágico, desfavorecendo o endometrioma no diagnóstico diferencial. Pelo contrário, né, o nível líquido, o nível hemático é mais frequente no endometrioma ovariano. Os nódulos sólidos nos endometriomas ovarianos podem estar relacionados à retração do coágulo ou neoplasia, não sendo possível o diagnóstico diferencial. Errado, né? Quando você tem área sólida dentro do endometrioma e essa área realça pelo contraste, isso é sinal de degeneração maligna. Você pode ter coágulo retraído dentro do endometrioma, mas ele não vai ter realce pelo contraste na ressonância e não vai ter vascularização ao estudo Doppler. Então, essa é a questão correta. Em relação à endometriose e a sua investigação por ressonância magnética, o envolvimento secundário do trato urinário por endometriose pode ocorrer mais frequentemente nos ureteres proximais e no assoalho da bexiga? Não, o local mais frequente, já dei a resposta, né? É o ureter distal, lá embaixo, perto da bexiga, perto do paramétrio. A endometriose é uma doença benigna, não tendo sido relatados casos de degeneração maligna até o momento. Sim, temos casos relatados, principalmente degeneração do endometrioma ovariano. As aderências são caracterizadas indiretamente na ressonância magnética pela situação dos órgãos pélvicos, retroversão uterina e ovários acolados no útero. Sim, essa é a correta. Quando você olha na ressonância magnética os dois ovários medianizados e fixos ali atrás do colo do útero, você pode realmente falar de forma indireta que tem aderência nessa região. Um nódulo na parede abdominal com baixo sinal em T2 e realce difuso é patognomônico de endometriose? Não. Então, quando eu tenho um nódulo de baixo sinal, sem foco hemático e sem correlacionar com a clínica, isso pode ser um monte de diagnóstico diferencial. A ressonância tem elevada sensibilidade na detecção dos implantes de até 5 milímetros. Isso não é verdade, a gente só consegue fazer o diagnóstico de lesões um pouquinho maiores na ressonância magnética. Isso está mudando agora com novos aparelhos, nova tecnologia, mas sim, não tem alta sensibilidade para